Senhoras e senhores convidados que aqui estão, representantes da sociedade amazonense, queria, em nome do presidente dessa casa, agradecer a todos os componentes dessa mesa, os trabalhadores que aqui estão. Esta foi a forma que o deputado Marco Antônio Chico Preto encontrou para que nós possamos nos aprofundar sobre mais um ataque contra o nosso polo industrial de Manaus. Queria, em nome do presidente Ricardo Nicolau, agradecer a todos que aqui estão e, nesse momento, conceder a palavra ao autor dessa propositura, um dos mais competentes parlamentares dessa casa, deputado Marco Antônio Chico Preto. TV Assembleia, canal 99 analógico, 6 digital. A cessão de tempo denota um compromisso do meu partido, do PSD, Partido Social Democrata, em defender um modelo de desenvolvimento regional cujo histórico não há nenhum outro parâmetro de um outro projeto do governo federal que tenha os números que a Zona Franca de Manaus produz ao longo da sua história. Não só o PSD, mas, por certo, todos os partidos que subscreveram, e aí foram todos os partidos com assento na casa, Praciano, subscreveram este momento para que nós pudéssemos, de forma técnica, e aqui quero fazer um parêntese. Logo no início do dia, eu fui indagado se este acontecimento, esta manifestação, tinha um condão político-eleitoral. E eu respondi com muita firmeza de que nem eu, nem nenhum outro deputado havíamos feito movimentações de cunho político eleitoral porque não queríamos contaminar o debate. A prova disso é exatamente o plenário. Você não está vendo claque aqui, você não tem bandeiras hasteadas, você tem pessoas que verdadeiramente estão interessadas em compreender o que existe por trás dessa DIN, patrocinada pelo governador do PSDB, Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, contra o modelo de desenvolvimento Zona Franca de Manaus. Então, eu faço questão de passar aqui um marcador de texto, se é possível, por parábola dizer assim, que nós não fizemos, todos aqui estamos envolvidos no processo político, mas neste momento nós procuramos não dar nenhuma conotação política eleitoral para que o debate pudesse ser profícuo, pudesse ser da entrega de elementos da ADIM e dos remédios que o governo do estado, o estado do Amazonas, vai apresentar para combater mais esse ataque ao modelo do polo industrial de Manaus. Eu queria pedir ao apoio que pudesse colocar um documento que tenho conhecimento, que chegou até meu conhecimento, que é uma nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda. E a nota técnica fora produzida exatamente dando o diagnóstico do ataque ao modelo Zona Franca de Manaus. É um relatório extenso, eu peço a técnica que possa subir, exatamente pare aí, e todo o relatório vai sobre os ataques que são feitos à lei de incentivo fiscal produzida pelo governo do estado do Amazonas, ainda em 2003, substituindo a famosa Lei Ranan, criando um novo marco legal para o polo industrial de Manaus. Todos nós somos sabedores de que o polo industrial de Manaus não se sustenta tão somente por incentivos concedidos pelo governo federal. E ao estado do Amazonas, e tão somente ao estado do Amazonas, Praciano, é dado, por força da Lei Complementar número 24 de 1975, o direito de legislar sobre incentivos fiscais, ajustando a manutenção das empresas no nosso polo industrial de Manaus e verticalizando. Quando eu digo verticalizar, digo o seguinte, que tudo aquilo que as empresas do polo industrial de Manaus consomem, que passem a consumir também esses insumos, essas matérias-primas produzidas no polo industrial de Manaus. E não importando de São Paulo e não importando da China. A verticalização é o esforço que faz, um esforço conjunto que faz o governo federal, representado pela SUFRAMA, o governo do estado, para que
componentes daqui, dos produtos finais, dos bens que são produzidos aqui, sejam produzidos no seu maior número aqui na Zona Franca, ampliando a base de empregos, ampliando a base de arrecadação, ampliando o bem-estar social, porque isso gera trabalho, ocupação e renda. Então, ao Estado do Amazonas, por ser um Estado que tenha, sim, um tratamento diferenciado, e por ser o Polo Industrial de Manaus um modelo de sustentação daquilo que hoje o mundo enxerga e o Brasil aprendeu a enxergar de um tempo para cá, que é a nossa riqueza natural, a nossa biodiversidade, o Polo Industrial de Manaus, ele é o outro lado da moeda. Sem o Polo Industrial de Manaus, por certo, o Amazonas não teria 98% das suas riquezas mantidas. É o polo industrial altamente tecnológico, gerador de emprego e renda, gerador de tributos, de bem-estar social para o nosso povo. Esse modelo está sendo atacado através da Lei 2826. É esta lei cujo relatório da Cefaz menciona todos os artigos que estão sendo atacados e combatidos pela ADIM, proposta pelo governador do PSDB de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu queria pedir à técnica que fosse para as conclusões finais, para que nós pudéssemos, a conclusão final. Bem, conclusão final. Caso os dispositivos atacados pela ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4832, sejam declarados inconstitucionais, sobretudo os referentes, aqueles referentes ao crédito e estímulo, que é exatamente essa possibilidade do governo conceder estímulo no ICMS, a isenção do ICMS, para as empresas que produzem, verticalizam sua produção no Amazonas, o modelo Zona Franca de Manaus ficaria seriamente comprometido, considerando que, sem o benefício, torna-se economicamente inviável as indústrias aqui instaladas, a manutenção de suas atividades no Polo Industrial de Manaus. De nada adiantando a existência dos benefícios federais. Esse é um documento público, assinado, reconhecido pela direção da Secretaria de Estado da Fazenda, e que, quando passou a ser de amplo conhecimento, nós ficamos aqui seriamente preocupados com os desdobramentos que isso terá junto ao Supremo Tribunal Federal. Esta reunião, que desde já, senhor presidente, peço que a mesa diretora tome as providências de enviar cópia desta sessão de tempo para toda a bancada federal, para a presidência do Congresso Nacional, para a presidência do Senado, para a presidência da Câmara Federal, a fim de que todos esses agentes públicos, políticos, tomem conhecimento do debate que fora feito aqui, de caráter técnico, sobre os efeitos dessa ADIM, e para o ministro, para o presidente também do Supremo Tribunal Federal, sobre o debate produzido aqui, a fim de que nós, não só possamos dar uma contribuição de ordem política e técnica, bem como, senhor presidente, solicitar desde já que Vossa Excelência determine a Procuradoria da Casa, que integre de fato e de direito, porque de direito ela já integra a capa do processo que menciona a ADIM, menciona também a Assembleia Legislativa como parte integrante na ação, e, portanto, eu peço a Vossa Excelência que determine a Procuradoria-Geral da Assembleia, que integre a LIDE, acompanhando juntamente o doutor Carlos Alberto, que é o procurador destacado para promover a decisão, para promover a defesa jurídica da lei de incentivos fiscais, que a Assembleia integre de fato e de direito essa discussão no polo que ela se encontra, se não me engano é o polo passivo da ação. Então, eu queria agradecer, presidente, e de forma muito atenta eu ficarei ao seu lado para ouvir todas as intervenções de cunho técnico, de cunho político, mas trazendo à baila a preocupação sobre o julgamento desta ADIM contra o nosso polo industrial de Manaus, que é a nossa galinha dos ovos de ouro. Nós temos aqui ainda a convicção de que o polo industrial de Manaus é o modelo em curso, aperfeiçoado ao longo dos anos, que gera a riqueza suficiente para que o Estado do Amazonas promova o bem-estar social aos seus concidadãos. E que, neste momento, sem o polo industrial de Manaus, combalido, atacado, porque os efeitos para esse ano,
eles não estão por serem sentidos. Você sabe, você é economista, lida bem com essa questão de mercado. Existe um princípio que, na hora que você ataca a Zona Franca, do ponto de vista desta forma como São Paulo ataca o Amazonas e o estado de Manaus nesse exato momento, isso já produz efeitos. Uma série de empresas que querem apresentar projetos ao CODAN, e aquelas que têm projetos apresentados junto ao CODAN, acendem a luz vermelha, a luz amarela. Nesse exato momento, todos param, ficam parados esperando o desdobramento desse julgamento. E isso, por certo, já traz prejuízo de ordem econômica, política e social para a nossa gente, para nossas empresas e mais. A nota técnica menciona de forma clara, e conclui, senhor presidente, aquilo que talvez não se enxergava anos atrás, é que hoje o ataque ao modelo Zona Franca de Manaus é o ataque também a 30 mil universitários e ao sonho da cidade universitária anunciada recentemente pelo governador Omar Aziz. Por quê? Porque é deste conjunto, é deste arcabouço legal que se faz o fundo de financiamento para a Universidade do Estado do Amazonas, onde mais de 30 mil universitários hoje constroem o sonho de uma vida melhor. O Amazonas fomenta o sonho de uma vida melhor, de uma economia melhor, mais inclusiva, a partir do conhecimento em nível superior, e este sonho está ameaçado. A cidade universitária é ameaçada nesse momento, a partir dessa DIN. Então, eu queria dizer que os efeitos já são sentidos. Nós não precisamos esperar o julgamento. Hoje já sentimos e já tememos os desdobramentos dessa DIN. Eu, senhor presidente, era o que tinha a dizer, agradecendo desde já penhoradamente a todos que acataram o convite, que aqui demonstram preocupação e que contribuem nesse momento com esse debate, para que esse debate possa romper as fronteiras da Assembleia e chegar a um conjunto de agentes políticos tomando conhecimento do verdadeiro sentimento do povo amazonense, dos seus técnicos, dos seus representantes, sobre o evento patrocinado pelo governador do PSDB de São Paulo, Geraldo Alckmin. Era o que tinha a dizer. Que Deus abençoe o Amazonas e nos dê fortaleza para que vençamos mais uma vez esse Golias que se apresenta aí em forma de ADIM 4832. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.